Boa tarde a todos, está no ar o programa TV Inovadora para toda a nossa região, através da TV Carajás. Os nossos entrevistados de hoje são Ana Paula Widerski, do Grupo Integrado, e Carlos Alves, da Cipalto. Antes de iniciar nossas entrevistas, quero homenagear os nossos aniversariantes da semana. Coloque a foto, por gentileza, no VT. Águida Prado, da nossa paróquia Sagrada Família, lá no Coapar. Caterine Garaluz. Edna Pereira, da OAB de Campo Mourão. Evelyn Caroline, da Pedagogia do Integrado. Gustavo Paloco, meu primo. José Matheus Bido, do Senac. Luiz Carlos Jarutais. Marcos Meira, ex-professor do Integrado, está em Curitiba agora. Paulinho Zagoto, nosso artilheiro. Raíssa de Paula Xavier. Thaís Heloísa. Tiago Ramos Sartori, do Grupo Integrado. E Valmir Melquíades, da Câmara Municipal. A todos, muitos anos de vida, muita saúde, paz e sucesso. Começamos então nossa entrevista com a Ana. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os telespectadores. Essa semana foi muito especial para as mulheres e a gente percebe, como homem, que estamos perdendo espaço e que as mulheres vão dominar o mundo. Isso é uma coisa boa, para o lado das mulheres e um pouquinho preocupante. Nós vamos ter que ficar espertos. Agora há pouco comentava aqui com a Ana, que dificilmente você vê duas mulheres trocando tiro na cidade ou morrendo, tirando racha na boiadeira aqui em Campo Mourão ou fazendo alguma coisa da autoafirmação. E a mulher, ela tem um jeito especial de lidar e se a gente não ficar esperto é questão de tempo, vamos perder o mercado. Creio eu, Ana, que a gente não perde ainda pelo fato que a mulher tem aquele dom divino de dar luz e tem a licença de 6 meses, Não fosse isso, a gente já estava fora, fazia tempo. É verdade, Pedro. A mulher, ela, cada dia que passa, ela conquista o espaço, Prova disso é o que a gente vê no nosso próprio município. Quantas mulheres aí ocupando cargos importantes, Na própria instituição em que eu hoje aqui represento, a maior parte dos cargos de gerência são ocupados pelas mulheres, E essa questão que você disse aí de trocar tiro ou racha, com certeza é mais difícil ver uma mulher fazendo isso porque nós somos mais sensatas e porque nós temos também os filhos, Esse instinto maternal, eu acho que segura um pouco a mulher também. É bacana. Normalmente a gente percebe que no mundo existem mais mulheres, mas nasce de igual para igual. O problema é que o homem é mais suscetível na doença, tem mais preconceito na saúde e também tem essa questão da autoafirmação que realmente é preocupante e causa bastante morte. Ana, eu lembro de você há muito tempo já no Integrado, quando a gente começou aquela loucura de revisar projeto, revisar PPP, MEC, E depois a minha esposa teve aula contigo no Cefet, há alguns anos atrás. Há bastante tempo, Fran? Há bastante tempo. A Fran está aqui no estúdio, a gente estava conversando, uma conversa muito legal. Uhum. E como é que foi essa transição? Você, de repente, começou a trabalhar em um órgão público, com um determinado perfil de aluno, e passou a atuar no colégio e na faculdade integrado. Qual foi, assim, os principais fatores que você percebeu que mudou? Então, nesse mês de março, eu comemoro 16 anos de Campo Mourão, Eu sou de Cianorte, nascida e criada em Cianorte, e em 96 eu vim para Campo Mourão para trabalhar no então Cefet, hoje é o TFPR. Era um contrato pré-determinado, eu vinha para substituir uma professora que tinha saído para mestrado, Então foi ali com 15 dias que eu tinha colado o grau que eu comecei a minha vida profissional. E nessa época, então, é que eu conheci a Fran. Então, primeiramente, ela foi minha aluna lá no Cefet, no tempo ainda que existia o ensino médio com o guarda-pó verde, as ervilhinhas que a gente chamava. Eu fiquei no Cefet durante 3 anos, como eu disse, era um contrato pré-determinado. E, a partir desse momento, eu fui, então, para o Integrado, No Integrado, eu comecei a ministrar aula no colégio e na faculdade. Eu sou professora de língua portuguesa, com especialização em mestrado em linguística aplicada.
Então, eu cheguei no integrado, trabalhando tanto no colégio quanto na faculdade. Foram 9 anos em sala de aula, foi ali então que a gente se conheceu, e que, novamente, a Fran foi minha aluna, agora como acadêmica do curso de Direito, que eu ministrava português jurídico. 9 anos em sala, passando também pela coordenação de pós-graduação, desenvolvendo alguns projetos, alguns até que a gente trabalhou junto, essa questão dos PPPs, né? E então eu recebi o convite para assumir a direção do colégio, né? Então eu estou entrando agora no meu 4º ano como diretora do Colégio Integrado. É um desafio, cada dia é um aprendizado, né? Mas é um momento também muito importante na minha carreira. Eu me realizo como professora, eu amo a minha profissão. Eu sempre digo assim que eu acho que nunca nenhum aluno pôde dizer assim: nossa, hoje essa professora brigou com o marido, como que a gente dizia quanto aluno. Porque eu posso ter 1000 problemas, eu chego na sala de aula e eu esqueço. Né? É como se nada existisse, porque eu me realizo mesmo, eu gosto muito do que eu faço. Hoje, na direção, são outros momentos, né? Outras realizações que estão acontecendo, mas também muito importante. É um momento assim que eu estou crescendo muito como profissional e como pessoa, porque você começa a ver o outro lado. Enquanto a gente está ali só como professor, você entra na sala, está tudo arrumado, o giz no lugar, o multimídia ali, você não tem noção de quantas pessoas existem por trás para que aquilo aconteça daquela forma. Né? Então, eu me lembro que, às vezes, a gente, em sala de aula, ia usar o multimídia, por um momento ou outro, um probleminha que deu ali, era motivo de achar, mas isso não funciona assim ou assado. Hoje, estando do outro lado, a gente sabe o quão difícil é para você deixar tudo organizado para que nada ocorra da forma que o professor não espera. Né? Bacana. Essa metodologia de não misturar ambientes é uma técnica bastante discutida naquele livro Como Fazer Amizades e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, de Dale Carnegie. Eu lembro de uma história que uma vez uma pessoa perguntou para a outra: como é que você faz para dividir, para não trazer problema de casa para o trabalho? Ele diz o seguinte: em casa, na entrada, tem um grande pinheiro. Quando eu chego lá, eu dou um abraço nesse pinheiro e digo: ó, Pia, fica aqui com meus problemas de escritório, que agora eu estou chegando na minha casa. Eu vou lá, brinco com meus filhos, não penso nos problemas que tem na vida profissional. No outro dia, bem cedinho, eu vou lá, abraço o pinheiro, pego de volta os meus problemas, e aí eu vou trabalhar cada qual com os seus problemas e situações. Ana, um fator muito interessante é que aumentou muito o número de crianças que vão cedinho para a escola. O meu filho, por exemplo, com 4 ou 5 meses, já estava lá no integrado, né, aos seus cuidados e da sua equipe, né, lá no berçário. Algumas pessoas não concordam com isso, né, e outras acham que isso é um fator muito importante para a criança. Qual é a tua visão? Quais são as vantagens e desvantagens da criança ir bem cedinho para a escola? Então, hoje, a partir dos 4 meses, falando agora então do colégio integrado, a partir dos 4 meses de idade, nós já recebemos os alunos, né? As crianças, vamos assim colocar, que é a chamada educação infantil. Então, é o berçário, é o momento em que eles precisam daquele cuidado mesmo ainda de bebê. Por quê que isso acontece agora e antigamente não? Então, voltando aí para o chavão aí do Dia da Mulher, dessas conquistas, no meu tempo, lá, quando eu tinha meus 4 meses de idade, a minha mãe estava em casa, minha mãe não trabalhava fora, né? A mulher era dona de casa. Então, ela estava ali para cuidar dos filhos. Na minha casa sempre foi assim, minha mãe sempre foi a dona de casa. Hoje não, hoje a mulher ela está no mercado de trabalho, né? E o que acontece? Onde deixar o meu filho? Né? Nem sempre a avó pode cuidar, ou algumas vezes as mães não querem delegar isso para as avós, né? Para poder também distinguir o papel de vó, o papel de mãe, quem é que cria, quem é que educa. Então surgiu a educação infantil, né? As creches, as escolinhas. Então, qual a vantagem? É claro que, se a criança ela tiver um ambiente que ela possa ficar com 4 meses de idade, um ambiente familiar, um ambiente em casa, é lógico que é o mais adequado. Mas existem situações em que isso não é possível.
né? Por que que o teu filho foi para lá com 4 meses de idade? Porque sua esposa trabalhava, você trabalhava, as avós tinham as suas funções e não tinha com quem deixar. A gente também acompanha muito pela televisão as notícias das babás, o que algumas babás, não generalizando, mas o que algumas também acabam fazendo com essas crianças que elas cuidam. Então, a escola, a educação infantil, passa a ser a opção mais adequada, vamos colocar dessa forma, né? Mais segura para os pais. Hoje nós temos escolas que elas têm a transmissão online do que está acontecendo com o filho na educação infantil para os pais em casa, né? O pai pode acompanhar todo o trabalho que é feito por essas educadoras. A vantagem, Pedro, é que, vamos falar do colégio integrado agora, né? No colégio integrado, todas as pessoas responsáveis que trabalham com a educação infantil são profissionais formados em pedagogia, né? As professoras auxiliares, então nós temos uma professora regente e as auxiliares. Tudo depende do número da faixa etária desse aluno e de quantas crianças nós temos por sala, né? Então, esse número pode aumentar ou diminuir, dependendo dessas variações. Essas professoras auxiliares, todas são alunas do curso ou de pedagogia ou de psicologia, né? Então, essa criança ela não está entregue a qualquer pessoa, né? A pessoa que está trabalhando com ela vai falar adequadamente, corretamente com essa criança, ela sabe como se posicionar. Por exemplo, com uma criança que já fica em pé, a criança ali de 1 aninho, a gente não pode falar de cima para baixo com essa criança. Toda vez que você for falar com ela, você tem que abaixar, se posicionar da altura, olhos nos olhos, né? Então, isso são os aprendizados que o profissional da área sabe que é necessário, né? Dependendo com quem que ele vai ficar em casa, quem vai cuidar, algumas dessas características não são adotadas, né? Então, as vantagens são muitas de ir para a escola, mesmo sendo aos 4 meses de idade, né? Nós temos todo o trabalho de estimulação, nós temos uma profissional que ela é especialista para trabalhar a psicomotricidade. Então, os bebês, a partir dos 4 meses, eles são estimulados. Eles têm aulinha de psicomotricidade, onde os exercícios são desenvolvidos para desenvolver os membros inferiores, superiores, né? Todo como se fosse um trabalho de fisioterapia, para ficar mais claro. Isso vai ajudar em quê? Vai ajudar quando ele começar a engatinhar, quando ele começar a ficar em pé, quando ele começar a andar, né? Outro trabalho muito importante que é feito na educação infantil é o momento de tirar a fralda, de tirar a mamadeira, a chupeta, né? Então, os pais até, alguns assim não acreditam. Então, a gente mudou uma metodologia esses tempos. Às vezes, a criança chega com a fralda, vem para nós ali, né? Usando a fralda, com os 2 anos, 2 anos e meio, com a chupeta ou a mamadeira. E as professoras vão fazendo todo esse trabalho já para ser retirado. E aí alguns pais falavam assim, mas eu não acredito que ele dorme sem a chupeta, por exemplo, né? Então, o que nós fazemos? Nós filmamos todo esse trabalho e nas reuniões com os pais, a gente mostra, né? Então, muitos pais ficam encantados. Nossa, como que aqui ele faz isso? Os maiorzinhos acabam de lanchar no refeitório, catam a bandejinha e levam no lugar de descarte, né? Então, todo esse trabalho é desenvolvido na escola, na educação infantil. Legal. Então, resumindo, Ana, a gente pode afirmar que é melhor se tiver o tempo junto com os pais, com a família, aquele ambiente de casa, né? Ou quando até as avós podem, né? No entanto, na escola, embora talvez tenha uma maior proximidade aí com várias crianças, e isso talvez cause uma maior disseminação de doencinhas infantis, né? Mas tem um grande avanço intelectual, né? A criança desenvolve bem mais rápido, e também a disciplina e algumas noções de cidadania e compartilhamento, né? Sairemos agora para um breve intervalo e já retornamos em continuação com a entrevista com a Ana Paula Widerski.